A paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem. Eu espero que você não esqueça de deixar o seu comentário, não esquece também de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, que é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e também comunique aos seus contatos para se inscreverem, que assim a gente vai poder junto trabalhar para que a palavra de Deus possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, as fronteiras do nosso estado e quem sabe até no alcance também as fronteiras do nosso país. Nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instantinho. Muito bem, muito obrigado pela tua paciência, pela tua espera. Nós vamos agora a mais uma mensagem da palavra do Senhor e eu já te convido, se você tiver de posse aí da sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler apenas o verso 60. Ezequiel, capítulo 16, verso 60. Ezequiel é um dos profetas maiores que está lá no Velho Testamento. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês nos dias da sua mocidade, e com vocês estabelecerei uma aliança eterna. Amém? O que o profeta está falando aí? O profeta está mandando uma mensagem para o povo de Israel a respeito da aliança que Deus estabeleceu com Israel desde o início. Então, nós vamos falar um pouquinho nesta mensagem sobre as alianças que Deus fez com o seu povo, que diz assim o título da mensagem: Conhecendo as alianças entre Deus e o povo. Isso aí é uma coisa muito importante da gente prestar muita atenção e saber que essas alianças, elas são muito boas na nossa vida. A gente precisa entender, precisa compreender cada uma delas. Aí nós vamos aqui, eu queria primeiramente falar como podemos definir em poucas palavras o que é uma aliança, para a gente poder entender o que Deus fez quando Ele declarou esta aliança com o seu povo. Uma aliança, ela é um acordo entre duas partes. A parte, no caso nós, uma parte somos nós, o povo, a outra parte é Deus. Então, se existe uma aliança, esta aliança ela é também um pacto, ela é também um compromisso, ela é um tratado e ela é também uma fusão. Uma fusão, quando você entende de fusão, você sabe o que é uma fusão? No caso, quando a palavra quer dizer aqui, é como se você pegasse dois elementos que você pudesse derretê-lo e você juntar um no outro. Aí você junta ali, por exemplo, o ouro com um outro tipo de metal, você derreteu, você faz. A aliança, por exemplo, ela não é ouro puro, porque pelo que eu ouvi falar, o ouro ele seria quebrável, ele seria um metal, mas que ele não seria tão forte a ponto de manter-se ali sem quebrar. Por isso é feita uma liga metálica junto com o ouro para fazer uma aliança, que é uma coisa que vai trazer uma resistência. Então uma fusão são dois elementos que se fundem e que vão trazer ali uma resistência e que representa para nós aqui uma aliança, que é esta aliança que foi feita com o homem e Deus, ou seja, com Deus e o seu povo. Como conceito, podemos dizer que a aliança ela ultrapassa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, pois neste caso ela aponta diretamente para Deus e o seu projeto de criar e redimir um povo para si. Desde o início de tudo, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um povo que Ele pensou: esse povo é para mim, é um povo para vivermos juntos, é um povo que Deus manteria ali uma intimidade
com ele. E isso aconteceu no início da criação com Adão, lá no tempo ainda do Éden. Foi quebrado por causa da desobediência. Então nós vamos tratar um pouquinho. Esta aliança também estabelecida por Deus, ela é um pacto de sangue que nos compromete à fidelidade com Ele, sob pena de vida ou morte, caso venhamos a descumpri-la. Aí a gente vê que realmente é uma situação assim. Quando a gente anda nos caminhos do Senhor, cumpre as determinações da sua palavra, somos fiéis a Deus, acontecem coisas na nossa vida que quando nós não fazemos isso, é totalmente contrário. A fidelidade de Deus com o seu povo é o pano de fundo desta aliança, pois mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, é o que diz a sua palavra. E Deus, Ele não deixa de zelar pelo que Ele disse na sua palavra. Aí nós vamos aqui para a primeira aliança. A primeira aliança foi a aliança estabelecida em Adão, é a aliança que representa a criação. Foi o início do relacionamento entre Deus e a humanidade, criando o homem à sua imagem e semelhança, porém quebrada pelo homem por sua desobediência. Deus criou o homem, criou todas as coisas e fez esta aliança no Éden com Adão. Adão deveria ter obedecido, mas ele não obedeceu, ele quebrou. Adão quebrou esta aliança pela sua desobediência. Mas Deus não deixou de ser fiel por causa disso, Ele continuou fiel. E aí vem a segunda aliança. A segunda aliança foi a aliança estabelecida em Noé, é a aliança da preservação. Aí nós vemos que o povo da terra se afundou num nível insuportável ao coração de Deus em todo tipo de pecado. A terra estava, sinceramente, a terra estava se destruindo no pecado, quando Deus viu em Noé alguém que poderia fazer esta aliança da preservação. Porque é como a gente costuma dizer, Deus não criou robôs programáveis que Ele podia determinar e o robô fazer o que Deus determinou. Deus criou seres humanos à sua imagem e semelhança. E esses seres humanos são dotados de inteligência, são dotados da vontade, sabe? O homem, ele é inteligente, o homem, ele tem vontade própria, só que o homem com isso, ele tem também aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, ele tem o direito de escolha. Então, se Deus não tivesse deixado isso no homem, seria muito mais fácil, não teria nenhum problema, estaria tudo lá no Jardim do Éden até hoje. Mas como Deus criou o homem com vontade, com a inteligência, com também o direito de escolha, o homem fez uma escolha errada num determinado momento, e Adão, por causa dessa escolha, que foi desobedecer aquilo que Deus havia dito, Deus não obrigou Adão a não fazer aquilo. Deus falou, isso não pode, aí é contigo, se você fizer, você vai quebrar essa aliança comigo, e foi o que aconteceu. Deus permitiu, Adão fez de forma errada, a aliança foi quebrada. Aí veio uma forma que Deus encontrou, por causa disso eles foram expulsos do Éden e começou-se gerações nessa terra. Só que os anos foram passando e o homem, ao invés de reconhecer que errou e começar a caminhar de forma diferente, não. O homem simplesmente evoluiu no que se diz respeito ao pecado, à degradação, à depravação, até chegar num ponto em que Deus percebeu que o homem estava numa situação que não tinha mais condições para ele. E aí Deus fez o quê? O Senhor falou, eu vou destruir toda a minha criação. Mas aí aparece alguém no meio de todas aquelas coisas perdidas, ele viu um homem chamado Noé, e este homem, ele tinha algo diferente. E Deus viu em Noé um homem sincero, um homem reto, um homem que poderia dar sequência naquela criação que ele havia criado antes, que era a humanidade. O que Deus fez? Chamou Noé e determinou para Noé
construção de uma arca, porque ele haveria de mandar um grande dilúvio que destruiria toda a terra. Esta arca demorou 100 anos para ser construída, aproximadamente, isso historicamente falando, porque quando Deus fala com Noé, a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos, e quando Noé estava com 600 anos, Deus determinou que todos os animais que ele havia dito que entrariam na arca, entrassem, e ele mandou o dilúvio. Então calcula-se que foram em torno de 100 anos. Agora, raciocina comigo, 100 anos não é tempo suficiente para que as pessoas acreditassem na pregação de Noé e se convertessem? Pois Noé não converteu ninguém, ou seja, ninguém quis deixar o pecado para seguir aquilo que Noé estava ensinando. Aí veio o dilúvio e consumiu todos os seres vivos, com exceção daqueles que estavam na arca e com exceção de Noé e a sua família, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Esse tempo foi um tempo realmente que o ser humano não aceitou nada e acabou pagando um alto preço. Aí depois nós temos aqui a aliança de Abraão. A aliança de Abraão foi a aliança da promessa. Nesta aliança, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e também quebrou com essa promessa uma outra que havia dito a Adão ainda no Éden. O que aconteceu? Lá, Deus falou que por causa de Adão, por causa da sua desobediência, todas as nações seriam amaldiçoadas. E agora, em Abraão, ele promete que elas seriam benditas todas as nações, que por causa de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, Deus, ele não se arrependeu de nada, mas ele criou ele colocou uma nova promessa em cima de Abraão, que estabeleceu que o povo daquela terra, todos aqueles que seriam descendência dele, seriam abençoados nessa terra, e por causa dele todas as nações seriam abençoadas. Então aconteceu nesse tempo aí uma nova história começando na humanidade. Depois vem a aliança da lei, que é a aliança que veio através de Moisés. Através de Moisés, Deus estabeleceu suas leis ao povo, estabelecendo limites e referências, exteriorizando com isso qual a sua vontade para o povo. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, o povo, ele não é um robô. O ser humano não é um robô. O ser humano, ele tem vontade própria, ele tem o livre-arbítrio, ele tem o direito de escolha. Então, nessa nova aliança, que seria que foi a aliança da lei, que foi estabelecida através de Moisés, a partir de Moisés, o que Deus estava dizendo? Olha, para que nós possamos ter uma vida em harmonia, é preciso que vocês obedeçam essas leis. As leis, muitas vezes a pessoa na sua ignorância, ela reclama de alguma coisa que está na lei. Há muitos casos hoje, por exemplo, que o homem cria suas leis em benefício próprio, em benefício de um grupo, vamos dizer assim. Às vezes pessoas fazem leis nos países em benefício de uma minoria, não em benefício do povo. Mas aqui, quando Deus estabeleceu as leis, era uma referência para que o povo pudesse seguir uma conduta saudável. Então era o objetivo da lei. E essa lei foi trazida por Moisés, e nesta lei Deus exteriorizou toda a sua vontade para o povo. Ele mostra para o povo tudo aquilo que haveria do povo viver, se caminhasse segundo a vontade dele. E aí nós vemos a quinta aliança, que foi feita com Israel, aliança condicionada à nação. Ainda através das leis trazidas por Moisés, Deus estabelece à nação as condições pelo qual o povo seria abençoado ou não. O povo seria abençoado se obedecesse a palavra de Deus. Porém, se não obedecesse, qual seria o problema? Maldição. Era uma condição de escolha que poderia ter bons ou maus resultados.
É aquilo, Deus deu direito ao homem de escolher, não criou o homem como um robô condicionado apenas ao seu comando. O homem tem o direito de escolha, porém, as nossas escolhas podem trazer consequências, boas ou más. E foi o que aconteceu. Quando a gente lê no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 30, se não me engano, não tenho bem, 28, perdão, capítulo 28, a partir do verso 1, que ele vai falando, se o povo obedecerem a palavra de Deus, aí Deus começa a falar sobre todas as bênçãos que aquele povo receberia. E em seguida ele fala, porém, se não obedecer, aí vem as maldições. Então é uma aliança que foi colocada ao povo de Israel, condicionada às suas atitudes, condicionada àquilo que o homem escolhesse. E isso é até o dia de hoje. Porque quando nós olhamos para o dia de hoje, as pessoas muitas vezes cometem erros graves e acham talvez que aquilo ali não vai acontecer nada. Pode ser que não aconteça naquele momento, mas lá na frente existe uma semeadura hoje, mas amanhã vai haver uma colheita. E o homem só vai colher o que ele plantar. Então, fique ciente disso, ninguém vai plantar, como a própria Bíblia fala, ninguém vai plantar amor e colher tempestade, vice-versa. Se você plantar tempestade, plantar maldição, plantar arrogância, plantar coisas assim, você não vai colher coisas boas no final. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Cada coisa que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher um dia. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher um dia. Então, não tem como a gente fugir destas condições que Deus deixou para nós. E aí nós temos aqui a sexta aliança, que é a aliança do reino. Nesta aliança, Deus prometeu que da descendência de Davi viria o rei permanente e eterno. E este é Jesus. Jesus é aquele que foi planejado, é aquilo que foi tratado desde o início da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, ele já sabia que o homem, em algum momento, o homem haveria de cair, o homem haveria de pecar contra Deus e aquilo lhe traria consequências. Só que Deus naquele tempo já havia feito um planejamento que um dia haveria de enviar este rei, este homem, que era o seu próprio filho, em favor da humanidade. Então a gente sabe que essas coisas, a humanidade o mundo vem passando por um processo de mudança desde a sua criação. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. E Ele nunca deixou de cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel. Então Deus, quando Ele, já no início, sabendo que a sua criação haveria de errar, Ele já criou um plano de salvação que viria através de Jesus. E nesta aliança que a gente falou aqui, que é a aliança do reino que foi feita com Davi, Davi recebeu de Deus a promessa que não faltaria sucessor para o seu trono. E a gente vê que depois de Davi vieram diversos reis, muitos reis, até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, o povo estava dominado por Roma, o povo estava vivendo debaixo do jugo romano. Tudo isso, aquele povo estava esperando a vinda do Salvador que tinha sido prometido. Os profetas haviam falado e nenhum deles, e nada tinha acontecido ainda. Infelizmente, aquele povo esperava por um Salvador guerreiro. Ele esperava por um homem que viesse empunhando uma espada e um escudo e que fosse lutar contra o povo de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus não veio para tirar o povo do jugo de Roma, mas veio para tirar o povo do jugo do pecado. Isso foi o que Jesus veio fazer. E aquele povo não reconheceu isso. Muitos deles aceitaram, porém a maioria não. Tanto que nós que não somos judeus, nós somos aquilo que o judeu, que é chamado na Bíblia de gentil,
nós não somos de descendência judaica diretamente, nós somos um povo que recebemos a bênção da salvação, porque o povo para o qual Jesus havia vindo para salvar não o aceitou, e isso se estendeu a todas as nações da terra. Está aí a promessa que foi feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós recebemos essa bênção porque o povo de Israel não aceitou Jesus como seu Salvador, porque ele achava que Jesus ia chegar e revestido lá numa armadura, ia partir para a luta contra os romanos, ia libertar o seu país do jugo romano, mas não era isso que ia acontecer. O que ia acontecer foi o que aconteceu. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado. Nesta aliança, é a aliança feita através de Jesus, é a nova e eterna aliança. Nesta aliança eterna e inquebrável, Deus estabelece a unidade e comunhão entre o seu povo. É também a aliança de amor, da redenção e da eternidade. O alvo maior de Deus para seu povo, o alvo maior de Deus para todos nós, foi mandando Jesus, que veio em forma humana, veio para morrer em nosso lugar. Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi condenado à morte maldita em nome de todos nós. Quando Jesus estava no Getsemane, estava em oração, véspera de sua morte, vamos dizer assim, ele pede ao Pai, se fosse possível, afastar dele aquele cálice. Que cálice era esse? É o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e Deus o castigaria por isso, Deus o amassaria por isso, e assim foi feito. Ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi cuspido, e ele foi levado à cruz do Calvário por minha causa e por tua causa. Então nós não podemos esquecer essa aliança, que é a aliança eterna, é a aliança que não tem, essa não vai mudar mais. Esta aliança se estabeleceu em Jesus e está seguindo por nós. Nós temos que buscar por esta aliança com Cristo. É o único jeito que existe de nós termos salvação, é esta aliança com o Senhor. Como conclusão, firme a sua aliança com Deus, pois somente permanecendo em Cristo, com fidelidade, ela será estabelecida em você também. Então nós precisamos usar esta aliança de forma sábia, saber que esta aliança foi alcançada na cruz do Calvário. Esta aliança que estabelece a nossa salvação, que pagou pela nossa salvação, é pagamento com sangue, pagamento que não tem como você pagar para essa pessoa, para Jesus. Eu não tenho como pagar para ele o que ele pagou pela minha vida. A humanidade não tem como pagar, porque o sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus, foi o preço que foi cobrado para que a humanidade fosse salva. Hoje, alguém pode dizer: ah, mas e aqueles que não querem nem saber, serão salvos também? A resposta é: se eles quiserem, sim. Jesus, ele estabeleceu a salvação, e essa salvação é para quem? Para quem quiser. Se você que está aí do outro lado me assistindo, você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, talvez você nunca pisou numa igreja, eu quero dizer para você que o dia que você sair deste lugar, eu não vou dizer para você para onde você vai, mas uma coisa eu te garanto: não é para a vida eterna com Jesus, porque a vida eterna com Jesus é somente para aqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, se não me engano, nos versos 9 e 10, diz que se confessarmos com os nossos lábios e crermos em nosso coração, seremos salvos. A única forma de salvação é essa. A salvação não é por preço de valores que você tenha, não é pela tua inteligência, não é pela minha inteligência, não é pela casa que eu moro, não é pelo bairro que eu moro, não é porque eu frequento a igreja A, a igreja B, não é porque eu ouço
a pregação não é porque eu escuto louvores, não é porque eu oro. Salvação é porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Nós temos o livre-arbítrio. E um dia eu falei na igreja isso aí, eu não sei se as pessoas entenderam. O meu livre-arbítrio que eu tinha, eu não tenho mais. Não porque Deus tirou de mim, mas porque eu entreguei junto com a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu entreguei junto este documento chamado livre-arbítrio. Eu dobrei ele, bem dobradinho, e entreguei. Senhor, eu não preciso mais disso, porque hoje eu tenho o que eu preciso, e o que eu preciso é Jesus. Hoje eu tenho a salvação em Cristo, porque Ele um dia se entregou na cruz do Calvário pela minha vida, e aquele livre-arbítrio que eu tinha de fazer as minhas escolhas, as mais diversas dela, eu entreguei para Ele, eu não preciso mais. Hoje a minha escolha é caminhar com Ele, eu não preciso mais de livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio hoje se resume a dizer o que eu quero comer amanhã, é para isso que serve, sabe? O que será que eu vou tomar de café? Qual será o tipo de manteiga que eu vou comprar para usar na minha casa? Eu só uso o livre-arbítrio para isso, mas para escolher o que eu quero fazer da minha vida, aonde eu quero caminhar, qual é a fé que eu vou estabelecer para mim, aquilo que eu vou buscar como fé, isso aí já está fechado com Jesus. Não tem uns irmãozinhos que colocam aí nos seus carros, fechado com fulano, fechado com cicrano, isso nas questões políticas. Eu estou fechado com Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Se você está aí do outro lado, feche seus olhos, ore comigo, para que a gente possa entender cada vez mais essas alianças e buscar estar presente nesta aliança eterna, que é esta aliança que foi feita na cruz do Calvário. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esta mensagem, por poder proclamar a Tua palavra, Senhor. Que esta mensagem possa alcançar muitas vidas, possa alcançar a nossa cidade, possa alcançar o nosso estado e quem sabe talvez ultrapassar os limites do nosso país, alcançando outras nações. Eu peço então que o Senhor venha abençoar a minha vida, que eu possa continuar firmado na Tua presença, firmado na rocha que é Cristo e continuar fazendo as mensagens que eu tenho feito para que vidas sejam alcançadas. Abençoa, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor venha estabelecer esta aliança com muitas e muitas vidas, que vidas venham se dobrar diante da Tua santa presença, que a glória do Senhor venha se manifestar no meio do Teu povo e tudo seja para a glória do Teu nome. Te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.